O povo de Israel, primeiramente tinha ido para o cativeiro babilônico, e que depois a Babilônia foi vencida, e nesse momento da história era a Pérsia que estava no poder, o povo judeu sob cativeiro, e o diabo sempre tentando um meio para eliminar o povo judeu. Em toda a história foi assim. Primeiro no Egito, depois na Babilônia, bem mais tarde na Alemanha, com Hitler e a morte de 6 milhões de judeus. Mas esse é o povo da promessa, é o povo de onde vem a Bíblia, é o povo de onde vem o Messias, onde tudo começou e onde tudo terminará. Essa história aconteceu no século V antes de Cristo, na Pérsia, que é o atual Irã, onde antes era Babilônia. Na época em que o rei Xerxes, que é Assuero, era monarca absoluto sobre a terra, que ia da Índia até a Etiópia. Suzã era a capital da Pérsia. Ele reinava sobre 127 províncias. Eram países que estavam sob seu domínio. Ele era poderoso e temperamental, simplesmente porque a mulher não quis dançar na sua festa e se expor, ele mandou eliminá-la. E Deus, na sua soberania e graça, coloca no poder uma serva, uma bonita moça, mas que muito mais do que beleza, com um caráter ilibado, uma menina que havia sido adotada. Alguns estudiosos falam primo, outros falam tio, mas o fato é que ele se tornou o pai dela, dando-lhe toda a criação, apesar da adversidade. Preste atenção nisso. Eles não estavam em seu país, não estavam livres, estavam sob cativeiro. No entanto, eles não abrem mão de crer na grandeza de Deus, na majestade de Deus, na soberania de Deus, de que Deus iria levantá-los, de que Deus continuava sentado sobre o trono e conduzindo todas as coisas conforme o seu propósito. Nós precisamos disso. Vivemos em um tempo em que nossa fé tem sido testada. Nós precisamos, apesar das adversidades, continuar crendo, continuar louvando, continuar servindo, continuar bendizendo, continuar fazendo as coisas certas. Por que a menina ficou firme numa hora tão difícil? Porque o seu caráter foi moldado desde a sua infância por um homem justo, reto, íntegro, maduro na fé. Estamos celebrando 21 anos de existência desse ministério. 21 anos fala de maturidade. E é uma chamada de Deus para mim e para você, para sermos maduros na nossa fé, maduro no nosso caráter, maduro nas nossas ações, entender que tudo que fazemos tem reflexo, tem resultado. Boas ações, bons resultados. Más ações, maus resultados. E é interessante que esse homem, ele é fiel a Deus, mas ele é fiel também ao monarca, que era um opressor, mas ele estava no país, ele ficou firme. É Mordecai, pai de Esther, é quem descobre uma trama para matar o rei. E ele é quem
descortina tudo isso e o rei é poupado, é livre da morte. Depois disso, naturalmente eles não tiveram tempo de contar toda essa história, porque afinal de contas é um livro inteiro, o livro de Esther. Esse homem foi honrado nas praças, pela rua, seu nome exaltado. Mas antes disso, o tal do Amã ou Ramã passou a odiá-lo simplesmente porque ele não se curvou diante dele. Claro que o nosso ator, tentando ser o máximo fiel ou dar o melhor de si, fez um gesto e uma atitude que pareceu de rebeldia, mas na verdade não é esse o princípio. Ele simplesmente não se curva diante do homem, porque ele se curvava diante de Deus. E olha, e por isso resultou no ódio daquele homem. Mas foi o bastante, o suficiente para ser odiado e para aquele homem tramar a sua morte e a morte de todos os judeus daquela província, ou naquele império, o Império Persa. E ele fica firme, preste atenção, nós precisamos ficar firmes diante das situações difíceis. Talvez você dissesse assim, o que tinha de se curvar diante daquele homem? Todos tinham que curvar-se diante dele, como que uma adoração. E ele no coração, não, eu não posso me curvar, eu não posso prestar culto a esse homem, o meu culto é a Deus. E ainda, a maturidade, diga comigo, a maturidade nos leva a ficar firmes em situações difíceis. Isso se revela na vida da moça. Ela é uma das escolhidas entre inúmeras belas moças. E ela faz exatamente tudo que seu tio orientou. Toda a orientação recebida do tio, o tio não está perto para vigiar, ela está distante, ela está no palácio, mas ela segue, arrisca todos os princípios. Toda a orientação do tio. Esther capítulo 2, versículo 10, Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazer. Isso é, a pergunta é, o que você faz quando seus pais não estão por perto? O que você faz quando você está distante? Em Minas tem um provérbio popular que dizia assim: saltou um córrego, está livre. Se referindo a homens prostitutos que quando viajava deixava a esposa, passou um córrego, isso é, saltou uma divisa, estava livre para poder aprontar. O que você faz quando ninguém está te vendo? Quando o seu discipulador não está perto? Diga comigo, nada escapa aos olhos de Deus. Eu quero empenhar com você, pai, e você, mãe. Ensine os princípios da palavra de Deus aos seus filhos. Ensine o que é pecado, ensine o que é honra, ensine comportamentos éticos. Vivemos uma época em que o certo está passando como errado e o errado como certo. Luz como trevas, trevas como luz. E nós precisamos doutrinar os nossos filhos, inculcar neles, como diz a palavra de Deus em Deuteronômio 6, para que eles, na hora do aperto, eles continuem firmes naquilo que eles aprenderam e de quem aprenderam. A moça revela obediência e submissão ao seu pai. Quantas vezes os filhos hoje olham e os pais orientam e eles querem traçar outro caminho, achando que os pais não sabem o que fazem. A Bíblia diz que o filho que honra pai e mãe tem vida longa na face da terra. A Bíblia diz que o filho que honra pai e mãe vai viver muito e vai ser bem sucedido. Em Mordecai,
Esse homem revela maturidade espiritual diante da adversidade. Ele confia na soberania de Deus quando há toda essa trama maligna. E nós vivemos no Brasil tempos assim, em que leis são aprovadas para prejudicar o Evangelho do Senhor, a igreja do Senhor, a família tradicional. E uma lei foi proclamada para a destruição dos judeus naquele país, naquele império. E diz que Mordecai colocou pano de saco e foi para a porta do palácio, porque ele queria falar com a rainha. E ele manda um recado para ela: não imagines você que por estares na casa do rei, só você escapará. Porque se você se calar agora de outra parte, Deus levantará socorro e livramento para o seu povo. Aleluia! Que firmeza! Ele manda dizer para a filha: você agora é rainha, mas eu quero te dizer que nem você vai escapar. E se você não quiser fazer nada, Deus vai levantar outro livramento. Aleluia. Será que essa palavra não mexe com você? De que nós precisamos entender que nós somos plantados nessa terra para honrar e glorificar a Deus com as nossas ações, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. E Ele está dizendo: filha, você precisa agir. E ele sabia das implicações de tudo aquilo, do risco que a moça corria. Mas ele diz: se você se negar a agir, Deus vai levantar outro escape. Sabe o que ele está dizendo? É que ele confia em Deus. Se você não fizer, Deus vai arrumar outra porta, outra saída. Confie em Deus. Põe a sua esperança em Deus. Põe os seus olhos em Deus e descansa na grandeza de Deus, na sua graça e na sua misericórdia. Virá livramento para você. Talvez você tenha esperado de pessoas, mas eu quero dizer que se elas falharem da parte de Deus, virá o livramento. Confia em Deus. E o nome disso é maturidade espiritual. Esse homem sabe que acima do Todo-Poderoso, Rei Assuero, estava o Senhor assentado no alto e sublime trono. Temos visto nesses 21 anos de que esse ministério foi fundado, de que em todo o tempo Deus levantou a provisão, Deus levantou a resposta, Deus levantou a saída, Deus barrou todo o levante do diabo contra nossas vidas. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou tentando te dizer. O homem está agindo, mas ele age descansando na soberania, na grandeza, na graça e na misericórdia de Deus. Eles eram menos do que nada naquele reino, mas ele sabia que o Todo-Poderoso continuava vivo e ativo. Aleluia! Maturidade deste homem é revelada diante da adversidade. Ele confia na soberania de Deus. Descanse em Deus, irmão. Descanse em Deus. Confie em Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus trabalha no turno da noite,
Enquanto você dorme, Ele trabalha. Ele não para, Ele não dorme, não cochila. O guarda de Israel. Talvez você entrou aqui hoje com o coração aflito por causa da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, das finanças, ou as suas emoções abaladas. Eu quero te dizer: o Todo-Poderoso continua sendo Deus. Confia nele. Ele tem poder para mudar coração. Provérbios diz que como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos de Deus. Conforme a vontade de Deus, Deus o inclina. Esses dias eu falei aqui que Deus parou a terra, o sol, a lua, parou tudo por causa da oração, da ousadia de um homem. Eu quero te dizer que esse Deus continua o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. E ele diz: se você calar, sabe o que quer dizer? Deus conta com você. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus conta com você. Deus conta contigo. Tem um propósito, diga, na sua vida. Deus te plantou nessa terra para a glória dele, para o louvor dele. Sê tu uma bênção. Honre a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com as palavras dos seus lábios. Honre a Deus. E ele diz: se você se calar, Deus vai levantar outro livramento. Sabe por quê? Porque Mordecai não confia em homens, ele confia em Deus. E ainda que pareça impossível, ele sabe que Deus faz. E ele diz: quem sabe, filha, que para uma ocasião como esta é que você foi colocada como rainha. E tinha sido por causa daquilo mesmo. Você está entendendo? Sabe a pessoa que você é? Deus te colocou com um propósito na terra. Sabe a profissão que você tem, o trabalho que você tem, a vida que você tem, a sabedoria que você tem, as conquistas que você tem? Deus te plantou nessa terra com o propósito de ser glorificado através da sua vida. Todo mundo tem uma missão da parte de Deus nessa terra. E você não será feliz enquanto não estiver vivendo esse propósito. E ele diz: será que não é para uma ocasião como esta que Deus te colocou como rainha? Eu quero te dizer que Deus vai levantar você. Dê um glória a Deus. Para conjunturas em que Ele seja glorificado. Vai te levantar para abençoar a gente. Vai te levantar para ministrar a palavra de vida às pessoas. Vai te levantar para ser cura, para ser o abraço, para ser a bênção, para trazer a graça, a vitória, a vida e a esperança. Diga comigo: a maturidade nos faz entender que fazemos parte de um propósito maior nessa terra. Qual é o propósito? Glorificar a Deus. Você acha que Deus te plantou aqui para você viver essa vidinha que você tem vivido? Não, eu estou bem, estou ganhando dinheiro, meu negócio está prosperando. E você acha que é só para isso? Só para isso? Não, eu estou fazendo uma casa, ou agora estou fazendo uma piscina, eu comprei um carro novo. Você acha que é tudo isso? É tudo o que Deus tem para a sua vida? Nem olhos virem, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O propósito maior de Deus nessa terra é abençoar as vidas, é salvar o pecador.
Ele vai usar a sua influência, o seu trabalho, os seus relacionamentos, os seus contatos, a sua vida, para tirar as vidas das trevas, porque Deus não quer que o povo pereça, que o povo vá para o inferno. Tinha um peão como Amós, que trabalhava com juntas de boi, carro de boi, virou profeta. Tinha um Pedro pescador, tinha um médico Lucas, e tinha um homem formado aos pés do grande sábio Gamaliel, Paulo, para com sua influência e sabedoria alcançar os mais nobres do seu tempo, e continua com a palavra alcançando até hoje. Então Esther respondeu a seu tio: vai, chama todos os judeus que se acham na cidade de Suzã, jejuai e orai por mim, não comam, não bebam por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois eu vou encontrar com o rei, ainda que seja contra a lei. O rei tinha a rainha, mas tinha um harém com milhares de mulheres. A rainha morava no seu palácio, não no palácio do rei. E quando ele queria deitar-se com ela, ele mandava chamar. E ela disse: tem 30 dias que ele me chama. Isso é, ele estava deitando com as servas. E a lei era: não pode ninguém chegar diante do rei sem ser convidado. Por isso é que ela pede um jejum de 3 dias. Porque ela cria no poder da oração. Ela cria que apesar daquele reino ser de um povo ímpio, que nem a Deus conheciam, mas ela sabia que Deus poderia mudar o quadro, e Deus mudou. Aleluia! E ela foi, depois do jejum, ela se banha, se embeleza e vai ao rei. E ele, quando ela chega no pátio, ele a vê, e o Espírito de Deus agiu no coração dele, e encheu o coração dele de amor, de consideração, de honra e de desejo por sua rainha. E ele estendeu o cetro na direção dela. Então ela tem livre acesso. E a toda essa reviravolta que vocês ouviram, ela diz: depois do jejum eu irei encontrar com o rei. Se perecer, pereci. Isso é, se ele não me receber, se decidir me matar, eu simplesmente vou morrer. Mas eu cumpri o meu propósito de glorificar a Deus na minha vida. Eu não me furtei a missão. Deus honra a gente assim. Todas as vezes que você permanecer fiel em meio às adversidades, saiba que Deus vai te honrar. O que ela fez entrou para a história, e hoje a gente fala aqui. Eu quero dizer que tem uma história linda que Deus está construindo a seu respeito, e será contada nas próximas gerações, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Ela age corajosamente, ela vai, e Deus age em seu favor. Fique em pé, por favor. Deus tem uma palavra para nós. Que nós entramos, a partir de agora, na maturidade. Isso fala de maturidade emocional. Muitos de nós são imaturos emocionalmente. Fala de maturidade espiritual. Fala de maturidade financeira, relacional, em todos os campos das atividades. Deus quer nos amadurecer. Casamento. Quantas mulheres olham e falam assim: mas meu marido é tão menino.
Só tem idade, mas com ações de menino. Quantos maridos olham para a esposa e dizem: meu Deus, é uma eterna criança, não vai amadurecer? Quantos pais olham para filhos e dizem: você precisa crescer, você precisa amadurecer? Eu quero te dizer que Deus quer te levantar. Todas as áreas da sua vida que estão em desordem, Deus quer colocar em ordem. Mas Ele precisa de um povo disposto a glorificar seu nome. Um povo disposto a construir uma história de honra nessa terra. Um povo disposto a servir. Eu não vou te chamar à frente, que o nosso tempo está curto. Mas se é esse o desejo do seu coração, aí mesmo onde você está, você pode levantar sua mão e nós vamos orar. Quantos querem amadurecer? Você sabe os campos na sua vida que precisam de amadurecer. Pai, eu os apresento no teu altar. E eu declaro em nome de Jesus, que diante das boas situações, eles estarão firmes, e essas são mais fáceis. Mas diante das mais diversas, ou diante das adversidades, eles glorificarão o teu nome. Nós queremos deixar, Pai, como disse o apóstolo Paulo, as coisas próprias de menino, amadurecer, caminhar para aquelas que estão adiante de nós. Eu quero abençoar as famílias, o relacionamento marido e mulher. Eu quero abençoar a relação dos filhos e dos pais, declarar a conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Eu quero declarar restauração nos relacionamentos familiares, nas relações entre irmãos na fé, amigos e parentes, em nome de Jesus. E eu quero declarar maturidade no trato financeiro, a unção da boa administração na sua vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro que hoje há uma mudança de nível. Declaro que o Espírito do Senhor traz uma consciência e gera no seu coração uma busca, uma fome por crescer, amadurecer, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, se tornar muito melhor, em nome de Jesus. Amém.